liberati a peccato, servi autem facti Deo. Libertos do pecado, fostes feitos escravos de Deus. Podemos nos sentar? Certa vez um sacerdote escutou uma senhorinha que assistia a missa logo da frente, enquanto que pensava e dizia, enquanto o sacristão, o acólito, pegava a homilia do padre, o sacerdote escutou aquela senhorinha dizer assim: puxa vida, se ele não consegue guardar aquilo que ele vai dizer, como é que eu vou fazer? Mas a gente deve guardar e procurar guardar aquilo que o padre tem para dizer. Liberati a peccato, servi autem facti Deo. Uma vez libertos do pecado, fizeste-vos escravos de Deus. Meus amados irmãos, o Catecismo da Igreja Católica, no número 1546, vai dizer para nós que através do nosso batismo, através da nossa confirmação, da nossa crisma, nós fomos configurados com Cristo. Com São Paulo, o Catecismo diz para nós fomos sepultados com Cristo na nossa morte e ressuscitamos com Ele para uma nova vida, através das águas do batismo, através da unção que nós recebemos no Santo Crisma. Isso quer dizer que todo cristão, todo batizado, deve ser agora outro Cristo. Cristo no meio do mundo. Por meio da sua encarnação, Cristo veio a esse mundo, tomando a forma humana, tomando a nossa humanidade, e exerceu um tríplice ministério. Ele foi sacerdote, profeta e rei. E o Catecismo da Igreja Católica vai dizer para nós que nós também, cristãos, batizados, devemos, todos nós, sermos outros Cristos, sacerdotes, profetas e reis. Nas leituras que nós escutamos na Sagrada Liturgia, nós ouvimos nosso Senhor dizer para nós: cuidado com os falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Eles estão escondidos? Não. Nós podemos vê-los, nós podemos reconhecê-los. Pelos frutos os conhecereis. Os falsos profetas, que se apresentam como ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes, dão maus frutos. E nós, por exemplo, poderíamos conhecê-los nesse mundo como aqueles que pregam um Jesus diferente daquilo que nos apresenta o Evangelho. Eles dão maus frutos. Eles dão frutos de discórdia, de separação, de sedição, de confusão, de protesto, os protestantes. Porque não estão de acordo com o Jesus que nos apresenta a Sagrada Escritura, que nos apresentam os apóstolos e a Santa Igreja que percorre os séculos, trazendo o batismo para nós, trazendo a verdade do Evangelho para nós. Pelos frutos conhecemos os maus profetas. Estes, meus amados irmãos, forjaram um Cristo diferente daquele que é o verdadeiro Senhor, moldando um Jesus à sua imagem e semelhança, criaram um ídolo diante do qual se prostram. Verdadeira idolatria, porque não é o Deus verdadeiro, não é o Cristo verdadeiro. Portanto, cuidado com os falsos profetas. De igual modo, um mundo cada vez mais paganizado que nós conhecemos, aqueles que rejeitam a Deus por completo e fazem do seu próprio ventre o seu Deus, procuram as apalpadelas algo para adorar. E seguem tateando, querendo colocar qualquer coisa no lugar daquele vazio que nós temos no peito, que só pode ser preenchido pelo Deus verdadeiro. Também idolatria. E eles pregam que a religião é uma falsidade, é o ópio do povo, por exemplo, mas colocam o Estado, colocam qualquer coisa no lugar de Deus. Falsos profetas conduzem à enganação, conduzem à perdição. Mas não é muito bem dos falsos profetas e sobre os falsos profetas que eu quero voltar a atenção dos senhores
no dia de hoje. Nós que ouvimos devemos nos cuidar para não cairmos nas tentações dos falsos profetas, também devemos nos cuidar para não nos transformarmos em falsos profetas. Porque se nós fomos batizados, se nós fomos crismados, se nós fomos sepultados com Cristo na morte para o pecado e agora revivemos para uma vida santa, uma vida justa, uma verdadeira vida de filhos de Deus, como outros cristos, devemos obrigatoriamente darmos frutos bons. Para que conheçam, meus amados irmãos, que nós somos boas árvores e que não aconteça nós sejamos cortados e lançados fora no fogo que queima eternamente. Nós que somos batizados, crismados, poderíamos como ter ditas para nós aquelas palavras que Deus disse para o profeta Jeremias: antes que fostes formado no ventre de sua mãe, eu te conheci e te apontei profeta para as nações. Se nós somos outros cristos, se nós somos sacerdotes, profetas e reis, é porque nós nos configuramos com o nosso Senhor. Nós somos sacerdotes e todos temos um sacerdócio comum, diferente, é claro, do sacerdócio ministerial e muito menor do que ele, mas nós somos sacerdotes à medida que nós oferecemos os nossos sofrimentos e as nossas orações pela nossa salvação e também pela salvação daqueles a quem nós amamos. Nós somos reis à medida que nós somos herdeiros de um trono que nos está preparado desde toda a eternidade no céu. E também nós somos convidados a reger aqueles a quem Deus nosso Senhor nos deu, o nosso próximo, a nossa família, aqueles a quem nós amamos, nós devemos conduzi-los também ao conhecimento desse reino e que também eles ocupem o lugar que lhes está preparado. Mas nós também somos profetas. Como disse Deus a Jeremias, também diz para nós: antes que fostes formados no ventre das vossas mães, eu te escolhi, eu te conheci e te apontei profeta para as nações. Ou mesmo nós poderíamos ter, como que ditas para nós, as palavras que ele disse para o profeta Ezequiel: filho do homem, fica de pé, porque te apontei e te apontarei profeta para um povo que me esqueceu. E ainda que eles não te escutem, saberão que houve um profeta no meio deles. Meus amados irmãos, nós somos chamados a sermos profetas, a anunciarmos a boa nova do Evangelho, a anunciarmos um Cristo, um Deus que veio nos salvar e que sofreu por amor de nós, mas ressuscitou para conduzir-nos à salvação, no mundo que nos espera. No mundo cheio de falsos profetas que dão maus frutos. Nós somos convidados a darmos os bons frutos das virtudes e da repulsa, do ódio, do temor do pecado. Meus amados irmãos, e ainda que não nos escutem, saberão que um profeta andou no meio deles. Saberão que profetas e muitos profetas andaram no meio deles, porque nós fomos convidados através das águas do batismo a ressuscitarmos com Cristo e vivermos a sua própria vida. Esse mundo, portanto, espera o nosso testemunho. E, como o salário do pecado é a morte, nós devemos voltar as costas para os nossos pecados. Devemos voltar as costas para todas as obras más, porque se somos árvores boas, como podemos dar frutos maus? Não, meus amados irmãos, nós somos sacerdotes, profetas e reis. Nós somos outros cristos no meio desse mundo que espera o nosso testemunho de vida. Uma vida que ilumina e que atrai. Para que, como diz o Santo Padre o Papa Leão, todos tenham a possibilidade de conhecer e amar a Jesus Cristo. Ah, meus amados irmãos, como é importante o testemunho da nossa vida no ambiente que nós frequentamos. Como é importante que nós sejamos pessoas de oração. Como é importante um sinal de amabilidade do esposo pela esposa em casa e vice-versa. Como é importante uma oração feita no local de trabalho, na escola. Como é importante uma genuflexão bem feita para aqueles descrentes que desconfiam da presença real de Jesus na Sagrada Eucaristia. Como é importante a nossa vida de virtude, como é importante que nós nos afastemos dos nossos pecados, para que nós anunciemos nesse mundo a
a salvação que vem de Deus, para que nós sejamos bons profetas, para que nós demos bons frutos. É o que nosso Senhor espera de nós, porque desde antes de que nós fôssemos formados no seio das nossas mães, Ele nos apontou profetas para as nações, para aqueles que nos esperam. Por isso Ele quer que nós estejamos de pé, como disse para Ezequiel. E estar de pé significa estarmos isentos de pecado, fora do pecado, fora da lama que nos afunda, fora da enganação e das seduções dos pecados dos falsos profetas. Esse mundo precisa do nosso testemunho. E ainda assim, meus amados irmãos, se não nos escutarem, eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Nós precisamos mostrar a beleza do Evangelho através de uma vida que ilumina e que atrai. Existe um provérbio latino que diz: verba volant, exempla manent. As palavras voam, passam, se esvaem, mas os exemplos ficam e tocam, convencem. Nós precisamos dar a todos a possibilidade de conhecerem e amarem a Cristo, para que saibam que um profeta esteve no meio deles. Nós estamos nos aproximando da grande novena, do grande novenário do nosso padroeiro, o Senhor Bom Jesus crucificado, e é aí uma grande e importante ocasião de nós fazermos propósitos, bons propósitos, para que nós consigamos dar bons frutos. E nessa novena, nós consigamos a conversão dos nossos corações, para que nós, uma vez mortos do pecado, livres do pecado, nos façamos escravos de um Deus que quer nos dar um reino de glória, um trono de glória, que nos está preparado desde toda a eternidade. Ele mesmo quer manifestar o seu poder na nossa fraqueza, porque nos fez profetas para as nações. Quer manifestar o seu poder nas nossas fraquezas. Também nós estamos hoje já no segundo dia do nosso glorioso padroeiro da administração apostólica, São João Maria Vianney, e ele também é um profeta muito humilde, no qual Deus, nosso Senhor, manifestou seu poder através da sua pequenez. Convidado a ser profeta, ele, pequenino que era, pôs-se logo a serviço. É bem conhecida aquele episódio da sua vida, onde ele, sendo apontado para uma nova paróquia, em Ars, um lugar paganizado no interior da França, ele para lá buscou ir, mas não conhecia o caminho. Ele procurou de uma pequena criança que lhe conduzisse até lá. Chegando na cidade de Ars, ele beijou o chão como lugar onde ele deveria desempenhar o seu ministério profético pela conversão daquele povo, e logo procurou fazer o seu primeiro discípulo, aquele menininho que tinha apontado para ele o caminho para Ars, voltando-se para ele, logo disse aquilo que nós já conhecemos: mostraste-me o caminho para Ars, e agora eu te mostrarei o caminho até o céu. Mas, meus amados irmãos, que maravilha, ele converteu aquele lugar, porque Deus, nosso Senhor, manifestou o seu poder nele. Também, de outra parte, para que nós não nos enganemos, nem sempre o nosso ministério, como o dos santos, é profícuo, ou eles mesmos enxergam os seus frutos em vida. Podemos usar o exemplo de São José Maria Escrivá, que também, de sua parte, procurou pregar num mundo cada vez mais paganizado. E também, de sua parte, conta que certa vez teve que ir pregar numa universidade, numa cidade espanhola. Chegando naquela cidade, logo desembarcara no terminal ferroviário, ele procurou também de um outro menino, um engraxate, que trabalhava ali, alguém que pudesse levá-lo até tal universidade, porque ele não conhecia o caminho. Conversando pouco tempo com o menino, ele logo se dispôs a levar o sacerdote, São José Maria. Mas São José Maria tinha percebido também que aquele rapazinho, imbuído das coisas do mundo, pela conversa com seus companheiros, estava imerso em pecado, imerso em desordem, estava longe de Deus. Mas aproveitando do caminho, São José Maria apresentou para ele as bases do Evangelho. E iam conversavam bastante em direção à universidade, e aquele rapazinho, movido de curiosidade, perguntou para São José Maria: escuta, seu padre, o que o senhor vai fazer lá na universidade? E São José Maria logo respondeu para ele: então,
eu vou lá para falar como que a gente faz para chegar no céu. Quando chegaram na porta da universidade, o rapazinho já fazia como se fosse embora, e São José Maria, querendo convidá-lo, perguntou para ele, olha, você não quer entrar comigo para escutar como que a gente faz para chegar no céu? E o rapazinho, já se esquivando, respondeu para ele, seu padre, mas o senhor não sabia nem como que chegava na universidade? E ele realmente não entrou. Para nós vermos que nós também podemos não ver os frutos das nossas boas ações. Também nós podemos pregar e podem as pessoas não escutar. Mas eles saberão que houve um profeta no meio deles. Nós somos convidados a sermos profetas, a estarmos de pé, longe do pecado, longe dos lobos ferozes que tentam nos fazer cair, que nos procuram afastar do Deus verdadeiro. Não caiamos, meus amados irmãos, mas nos aproximemos daquele que quer nos dar um trono de glória pela nossa fidelidade. Nós não somos chamados a sermos bem-sucedidos, nós somos chamados a sermos fiéis, como dizia a grande Santa Teresa de Calcutá. Peçamos à Santíssima Virgem Maria que nós guardemos essa fidelidade, que nós nos cuidemos dos falsos profetas e que nós assim ocupemos o trono de glória que nos está preparado desde toda a eternidade. Façamos esses bons propósitos e quando o nosso Senhor se apresentar para nós no altar, peçamos para Ele, confiemos a Ele o nosso coração e digamos para Ele, eis aqui, Senhor, aqui estamos, fazei de mim segundo a vossa vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.